Nesta aula, nós vamos ver os fundamentos do processo de teste. De modo geral, um processo de teste é composto de 4 etapas. Uma etapa de planejar, uma etapa de preparar, uma etapa de executar e uma etapa de aperfeiçoar o teu processo de teste. Na fase de planejar, é onde você entende o esforço de teste que será necessário. Você vai descobrir qual é o contexto do seu teste, em que contexto o seu teste vai ocorrer, qual é o tipo de sistema, quais são as necessidades de teste. Analisar os riscos, avaliar os riscos para a qualidade do software, a qualidade do projeto. Estimar, fazer estimativas para o teste e planejar o teste. Na fase de preparar o teste é onde você monta a equipe de teste, você reúne as pessoas que vão participar do projeto de teste e é onde também você projeta, implementa o sistema de teste. Então você vai planejar, vai projetar os casos de teste na fase de preparação. Na fase de executar é onde você efetivamente executa os testes. Você vai ter a versão do software que vai ser testado e você vai executar os testes e fazer toda a execução desses casos de testes que foram preparados na fase anterior. E por fim, você tem a fase de aperfeiçoar, que é a fase de encerramento, de lições aprendidas, de relato dos bugs encontrados, reporte dos resultados e também do gerenciamento das mudanças que podem ocorrer durante o projeto de teste. Analisando o papel do engenheiro de teste, ele é focado em algumas dessas atividades, não todas necessariamente. Entretanto, como um profissional, né, como um engenheiro de teste eficiente e eficaz, ele deveria entender sim todo o processo de teste e para poder ajudar no ajuste desse processo para um projeto, para um determinado projeto de teste. Processo fundamental de teste do ISTQB. Vamos detalhar agora um pouco mais essas etapas que nós falamos anteriormente, aquelas 4 etapas. Vamos detalhá-la um pouco mais. Então, pense no teu processo de teste agora nas seguintes etapas. Uma etapa de planejamento e de controle do projeto de teste, uma etapa de análise e modelagem, uma etapa de implementação e execução, uma etapa de avaliação dos critérios de saída e apresentação do relatório de teste e, por fim, as atividades de encerramento do teste. Lembre-se que essas atividades elas não necessariamente serão sequenciais. Elas podem se sobreporem e podem também serem concorrentes e haver interação entre elas. Vamos ver agora quais atividades eu executo na fase de planejamento e controle. Então, na fase de planejamento, eu tenho que determinar o escopo do teste, quais são os riscos que esse meu teste ou o meu projeto de software apresenta. Eu preciso determinar quais os recursos serão necessários para o meu teste, tanto os recursos materiais quanto recursos humanos. Eu preciso implementar as minhas estratégias de teste, as minhas abordagens de teste, que tipo de teste eu vou fazer? Eu vou fazer teste funcional, não funcional? Como que eu vou organizar todas essas estratégias? Eu preciso programar a análise e o projeto dos testes. Eu vou fazer um planejamento para isso. E também programo a implementação e execução e avaliação dos testes. E, por fim, determino os critérios de saída do teste. E isso é muito importante, porque eu preciso, na fase de planejamento, determinar quando que o teste termina. Correto? Agora vamos para a fase de controle. Na fase de controle é onde você mede e analisa os resultados versus o que foi planejado. Eu preciso monitorar, documentar o progresso do meu teste, a cobertura e o critério de saída de teste. Eu preciso monitorar isso, eu preciso controlar isso. Eu também inicio ações corretivas e tomo decisões. Eu preciso tomar decisões em função do controle, se eu preciso tomar alguma ação para tirar atraso do projeto, para reduzir custo, enfim, qualquer desvio que eu detecto na monitoração e no controle, eu preciso tomar alguma ação corretiva.
Muitas atividades de planejamento e controle envolvem a obtenção de um acordo, apoio e consenso entre a equipe e a gerência do projeto. Etapa de análise e modelagem. Na análise, é onde eu começo revisando a minha base de teste. E o que a gente chama de base de teste? Minha base de teste são os documentos, são os meus documentos de requisitos do software, as minhas especificações de interface visual, de arquitetura do software, é onde também reúno os meus riscos do produto de software, para que eu possa, a partir desse levantamento, dessa revisão da base de teste, poder dar origem a identificar e priorizar as condições de testes. Quais os requisitos de testes ou objetivos de testes eu vou priorizar? Eu preciso fazer uma análise desses itens de teste, né, os seus comportamentos, as suas especificações, a sua estrutura. E por fim, ainda na análise, eu avalio a possibilidade de testar os requisitos do software, ou seja, o documento de requisitos, um teste estático, fazer uma revisão, uma inspeção no documento de requisitos. Na fase de modelagem, é onde eu priorizo as combinações de dados de testes, as ações e os resultados esperados. Eu crio as condições de testes, os casos de testes necessários para cobrir os requisitos do meu software sob teste. Eu também modelo o ambiente de teste, ou seja, em que ambiente o meu teste vai ser executado, e faço um reconhecimento da infraestrutura e das ferramentas que serão usadas durante o processo de teste. Vamos agora para as fases de implementação e execução. Na fase de implementação é onde eu desenvolvo e implemento e priorizo os meus casos de teste. Crio dados, preparo as massas de dados, escrevo os procedimentos de testes. Eu também, na fase de implementação, eu crio o ambiente preparado de teste, crio os scripts de teste. Organizo as suítes, priorizando os casos de teste dentro dessas suítes, priorizando as suítes de testes e verifico o ambiente de teste. Na etapa de execução, é onde eu propriamente vou executar os casos de teste, sejam manuais, sejam automatizados. Eu preciso armazenar esses resultados de testes e as versões do software sob testes. Eu também comparo os resultados reais com os resultados esperados, ou seja, qual era o resultado esperado e o resultado obtido depois da execução dos scripts de testes. Relato e analiso os incidentes, repito os testes para ver se teve correção, né, depois de uma abertura de um relato de defeito, e executo os testes de confirmação ou regressão. Por fim, nós temos as fases dos critérios de saída, do relatório de defeito e do encerramento do teste. Na fase de critério de saída e do relatório de encerramento, é onde eu comparo os registros de testes mediante os critérios de saída definidos lá no plano de teste. Determino se são necessários mais testes e se o critério de saída foi atendido, correto? E escrevo um relatório resumido de teste para as equipes envolvidas, para a equipe de desenvolvimento, para os envolvidos no projeto. Por fim, na fase de encerramento de teste, eu confirmo os entregáveis de teste, se estão corretos, os relatórios de bugs, se estão corretamente divulgados, e também finalizo toda a parte dos meus arquivamento do meu testware. O que são os testware? É todos os ativos que eu produzi de teste durante o processo de testes. Faço essa compilação desses testware, arquivo esses ativos de teste e, por fim, faço uma retrospectiva, faço uma reunião de lições aprendidas de como eu posso melhorar o meu processo de teste, o que funcionou bem e o que precisa efetivamente ser melhorado.